Oi, gente! Bem-vindas, bem-vindas. Se tiver alguma gravidinha por aí, coloca quantas semanas que tá pra gente saber. Mudei até o batom pra essa live de hoje. Tô aqui pensando se a minha mãe vem. Enquanto todo mundo vai chegando, eu sou a Tati, sou médica ginecologista e obstetra, fiz a minha residência no Hospital Sofia Feldman, que é referência em humanização do parto. Só que quando a gente fala em humanização, na verdade não é só do parto. Lá no Sofia, toda mulher vai receber um cuidado humanizado. Humanizar significa respeitar as escolhas da mulher, respeitar que ela tenha capacidade de participar da conduta. Então, uma paciente que está lá porque perdeu o bebê e precisa de uma curetagem, ela vai ser atendida com respeito, é um atendimento humanizado também. Uma paciente que não está nem gestante e está tendo um sangramento, ela precisa de um atendimento humanizado também. Então a gente tem que falar em humanização da assistência à mulher, né? Eu queria lembrar também, aproveitando esse tempinho para a galera ir chegando, que parto humanizado não significa que tem que ser natural, não significa sem anestesia, não significa que tem que ser na banheira, significa que a mulher foi respeitada e foi acolhida nas suas escolhas, né? Eu tive lá no Sofia também os meus 2 filhos, o Rafael e a Gabriela. Os 2 de parto normal, tá? Esse assunto de hoje aparece de vez em quando nas consultas de pré-natal, mas a gente vê um constrangimento muito grande das pacientes em falar sobre sexo. Falar que se tá bom, se não tá, se elas estão com vontade, não estão com vontade, o que elas estão sentindo durante a gravidez com relação a isso, né? A gente vê um constrangimento de falar com seu próprio médico, principalmente se o médico é homem. Então, muitas vezes a mulher se sente sem ter alguém para perguntar. E algumas vezes as consultas de pré-natal acabam sendo meio corridas e aí não dá tempo para a gente entrar em detalhes. Às vezes não dá tempo para essa paciente se sentir à vontade. Então, é um assunto que gera muita dúvida. Eu coloquei essa semana a caixinha de perguntas, né? Recebi bastante pergunta, foi bem legal. As perguntas vão contribuir muito para a gente conseguir dar respostas mais completas aqui para vocês, né? Foi um tema que gerou bastante engajamento, muitas curtidas lá no meu post avisando dessa live. Acho que tá todo mundo bem interessado. Então, vamos direto pro assunto, né? Para começar a falar de relação sexual durante a gravidez, eu vou dar uma pequena explicação de anatomia. Quando a gente está no colégio, no 2º grau, e vê uma foto de como é o sistema genital feminino, aí eu fiz um desenho muito ruim, mas é mais ou menos assim. O que isso significa? No livro eles colocam, e aí a gente passa a imaginar assim, né? Se alguém aí já tentou imaginar como é que o útero acopla com a vagina, né? Deve ter muita gente que nem pensou nisso na vida, mas quem pensou, pensou assim. O útero, tá? Aqui dentro vai crescer o bebê. Colo do útero aqui, o colo do útero que fica fechadinho, ele é uma estrutura firme, de mais ou menos 4 centímetros de comprimento, que vai ficar fechadinho durante a gestação, né? Esse risquinho aqui no meio é o canalzinho do colo do útero. É um canal fininho por onde a menstruação desce e por onde o sêmen entra dentro do útero, né? Aqui estaria trompa e ovário. E a gente tende a imaginar que a vagina ela bate de frente com o útero. E isso
é que gera, quem pensa assim, fica com mais medo ainda, né? Que durante a relação a gente vai ter um pênis socando o útero aqui. Acontece, gente, que a anatomia da gente não é assim, não é retinho, não é de frente o útero com a vagina. Aí eu fiz um outro desenho, bem mal desenhadinho, porque eu não sou desenhista. Esse aqui é um desenho um pouquinho mais real do que acontece. O útero, ele não está implantado no fundo da vagina. Aqui seria a sua frente, tá bom? Barriga, peitos, tudo aqui. E aqui seria atrás, o bumbum tá pra cá. Então, aqui é a vagina. E o útero, ele é um pouco tombadinho pra frente. E ele fica implantado na lateral. De forma que o pênis passa atrás do colo do útero aqui. E não tem impacto direto aqui. E nem impacto direto aqui no útero, porque tem espaço aqui. Não tá colado o útero na vagina aqui. Então, só de saber isso, eu acho que já tranquiliza um pouco. Não é um impacto direto. Tem espaço para o pênis passar atrás do colo do útero. Quando você coloca um OB bem fundo, é aqui que ele vai também. Aqui, ó. Então, ele não tá batendo no colo do útero. À medida que esse útero vai crescendo, temos aqui, ó, um novo útero bem grande. Ele vai preencher mais esse espaço aqui. Então, o útero já vai estar mais próximo aqui do fundo da vagina. E a mulher pode sentir um desconforto nesse momento aqui. Mas a parede do útero, ela é espessa, ela não é uma parede fininha, tá? Essa parede uterina aqui, ela é suficiente para amortecer o impacto de forma que não vai afetar o bebê. O bebê nem fica sabendo. Então, essa anatomia básica, aqui também fica fechadinho durante a gravidez e fica preenchido por muco, que é o que sai no final, que chama tampão mucoso. Ele tá fechando esse canal, de forma que na mulher grávida não entra sêmen aqui dentro do útero. Então, esse canalzinho aqui vai estar fechado durante toda a gestação. Bom, essa introduçãozinha anatômica para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo. Mas o que muda mesmo na mulher grávida não é tanto a anatomia, e sim a questão hormonal e psicológica. Então, o que vai mudar mais é o desejo sexual. E essa mudança vai ser diferente para cada pessoa. Assim como quem toma pílula, algumas pílulas em algumas mulheres vão causar diminuição de desejo sexual, outras pílulas em outras mulheres podem causar aumento de desejo sexual. Então, cada pessoa reage de um jeito a essa mudança hormonal, né? Mas como eu já falei um pouco no vídeo de alterações de humor, o primeiro trimestre é o trimestre que a gestante tem mais sono, mais tristeza, pode estar mais irritada, pode estar mais abatida. Então, é comum de acontecer uma diminuição de desejo sexual somente no primeiro trimestre. Isso é um grupo, tá? Eu vou falar vários grupos, porque as pessoas são diferentes. Então, nós temos esse grupo que está mais submetido, mais sensível a essas mudanças hormonais e que reage assim, com uma diminuição do desejo. Vai ter que conversar com o parceiro. Espera-se, né? Espero que vocês tenham parceiros compreensivos, que vão entender que a gestação é um momento especial, que a gente não tá normal nessa fase e que vão conseguir lidar com isso, né? E junto com a mudança hormonal, no primeiro trimestre, tá acontecendo também esse cansaço físico maior. Além disso, ainda tem mulheres que têm muito enjoo. Então, imagina, essa mulher que tá triste, cansada, com sono, com enjoo, ela não quer transar, mas ela não quer nada também. Ela não quer sair, ela não quer passear. Isso tudo anda junto. Uma pessoa que fica mais sem vontade para tudo na vida, claro que vai estar mais sem vontade para a relação sexual também, né? Outro grupo é o grupo que vai ter a diminuição do desejo sexual durante toda a gestação. É mais comum que seja só no primeiro trimestre,
mas pode acontecer na gestação toda. Os níveis de hormônio vão continuar aumentando. E nesses casos também, quando a gente tem essa diminuição mais importante do desejo sexual, essa mulher tem que aproveitar o momento para refletir se realmente estava bom antes. Porque isso que está acontecendo pode ser um reflexo de uma situação que já não estava tão bem antes. O relacionamento do casal tá bom, ela tá se sentindo acolhida, talvez o sexo já não estava tão bacana antes mesmo de engravidar, e a gente vai empurrando essa situação com a barriga, e aí quando vem a gravidez, que aumenta a sensibilidade da mulher para tudo, ela se dá conta disso, né? Ela percebe que já não estava tão bom, e aí a gestação se torna uma desculpa para não querer uma coisa que ela já não queria. Então, vale a pena parar e tentar puxar pela memória como é que estava antes, entender se esse falta de desejo é um reflexo de alguma coisa que já vinha acontecendo antes ou não, se realmente é só da gestação mesmo, né? Na pior das hipóteses, só dura 9 meses uma gestação. Você vai voltar ao normal depois. O terceiro grupo, então, que é o grupo mais sortudo, são as mulheres que têm aumento de desejo sexual. A progesterona, eu acho que eu falo desse hormônio em todas as lives, né? A progesterona mantém a gestação, mantém o útero, impede contrações. Esse hormônio, ele é um pouco semelhante com a testosterona, que é um hormônio responsável por aumento de desejo sexual. Então, em parte das mulheres, e não são poucas, o que acontece é que isso é uma das coisas que ninguém conta umas para as outras, mas não são poucas. A gente vai conversando no pré-natal e percebe que para muitas mulheres o desejo sexual aumenta e a sensibilidade melhora. Durante a gravidez, você tem um aumento de fluxo sanguíneo na vagina, no útero, no clitóris. Toda essa região está mais vascularizada, está recebendo um aporte sanguíneo maior. Isso pode causar um aumento de sensibilidade. Já está aparecendo em alguns relatos de gente que teve aumento de desejo no primeiro trimestre, aumento de desejo no terceiro trimestre. Então, para muitas mulheres vai ser uma ótima fase sexual a gravidez, né? Ela vai estar se sentindo poderosa, vai estar cheia de desejo e vai aproveitar muito. Pode ser muito bom mesmo. Junto com esse aumento de fluxo sanguíneo, né? Isso melhora a sensibilidade também, não apenas o desejo pode melhorar. Para quem não engravidou ainda pensa em engravidar, já pode ir pensando nesse lado bom, né? Isso que a gente falou são as alterações de desejo na mulher. Agora, acontecem alterações de desejo sexual no parceiro também. Claro que vai ter alguns que para eles nada muda, né? Continua a mesma coisa, continua com desejo. Tem a ver com o sexo do bebê? Não. O aumento de progesterona vai acontecer independente de quem está esperando um menino ou esperando uma menina. Então, falando agora do parceiro também. Os homens tendem a ser mais fechados, eles não vão te contar tanto o que estão sentindo nesse momento. Mas, para parte dos homens, eles veem a mulher grávida como uma mulher que está num momento mais frágil, mais delicado. Então, pode acontecer também dele ficar com um pé atrás nesse momento. Pode acontecer uma diminuição de desejo, né? Às vezes o desejo continua lá, mas ele prefere ignorar, finge que não está lá. E existe um medo muito grande também de machucar o neném, né? Como eu já mostrei no meu desenho, eu acho que deu para entender que não vai machucar o neném. Eu vou falar com mais detalhes, mas também quem estiver precisando convencer o parceiro de que está tudo bem, essa live vai ficar gravada, vocês podem mostrar para o parceiro depois. Então a gente tem esse grupo de homens que não vê diferença, tem até alguns homens que vão ter mais desejo sexual pela mulher grávida, e tem um grupo que vai ter uma preocupação muito grande com a mulher e com o bebê, e que com isso a cabeça não para de preocupar e fica com um pé atrás com isso na hora, né? Então, gente, quando a gente fala de sexo, quase tudo é normal, né? Eu sou normal se aumentou meu desejo? Sim. E se meu desejo diminuiu, sumiu, foi para zero?
Sim, também você é normal, né? Agora eu vou passar para as perguntinhas que ficaram rolando na caixinha de perguntas aí durante a semana. E quem quiser ir colocando perguntas pode continuar colocando, né? Chegando no final da live, se a sua pergunta, se essas perguntas que eu vou falar aqui não te atenderam, acrescenta a sua pergunta aí nos comentários. Bom, a primeira pergunta, que foi a pergunta mais comum, é se pode. Claro que pode, gente. Tá liberado, não tem perigo nenhum pro neném. O bebê não sente, também é uma pergunta muito comum. O bebê não sente o pênis encostando no seu útero. E o pênis não está encostando no neném. O que o bebê pode sentir? Ele pode sentir o movimento do seu corpo. Ele pode sentir que você está se mexendo. Para ele não faz diferença se você saiu para dançar ou fez sexo. O que ele vai sentir é que ele está sendo mexido, né? É por isso que os nenéns acostumam. E depois, vou deixar para falar de placenta prévia no final, tá? Que tá aparecendo uma pergunta aí. Então, o bebê vai sentir o movimento, mas ele não vai diferenciar que tipo de movimento que é esse. E os nenéns acostumam tanto com o movimento que depois que eles nascem, eles continuam gostando de ser balançados, né? Então, não tem problema isso pro bebê. Também perguntaram desde quando que pode, né? Não tem problema no primeiro trimestre. Até quando que pode? Até a bolsa romper. Até o último minuto do último dia de gravidez, pode. Não tem um momento que, a partir desse momento, tem que parar. Perguntaram se pode todo dia. Sim, pode todo dia. Não tem limite. Não vai fazer mal para o neném, independente da quantidade de sexo. Teve uma pergunta sobre as posições. No início, a barriga não vai atrapalhar em nada, então a gente não vai ter nenhum tipo de restrição. Se é normal após o sexo o bebê ficar quietinho, deve ter sido coincidência. Bebês também dormem dentro da barriga. Então, sobre as posições. Do mesmo jeito que dormir de bruços, você vai percebendo que não dá, para essa questão de posições no sexo também, você vai ir percebendo que tem algumas que não dá mais, porque a barriga atrapalha mesmo. Mas não é proibido, não vai prejudicar o neném em determinada posição. Né? Quanto maior a barriga, mais difícil vai ser o homem ficar por cima, porque está colocando um peso em cima da barriga. Então, quando a barriga já está maior, vai ficar mais fácil uma posição com menos pressão em cima da barriga. Então, se a mulher ficar por cima, se for com o homem por trás, se for de ladinho, são posições que vão facilitar quando a gente tem uma baita barriga do tamanho de uma melancia atrapalhando, né? Tem um desenhozinho que foi postado num outro perfil do Instagram. Eu vou escrever aqui para vocês o perfil. Vou pôr aqui nos comentários, chama Homem Paterno. Apareceu aí, né? Ele colocou um desenhozinho essa semana com alguns exemplos de posições para gravidez. Deixa eu fixar esse comentário. Tá? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Tem uma pergunta aí sobre resguardo. Deixa eu anotar aqui para falar no final também. Tá anotado. Para não ter que ficar voltando os comentários no final. Então, pode todas as posições? Pode. Mas eu falei para vocês que o útero, ele vai ocupar o espaço atrás da vagina. Então, algumas posições podem começar a incomodar, não por causa da barriga, mas porque atrás da vagina começa a encostar no útero. Então, a mulher pode começar a sentir uma cólica. Quanto mais profunda for a penetração, maior a chance de incomodar nessa hora, quando o útero já está grande, né? Aí tem que tentar trocar, encontrar uma posição que fique mais confortável, né? Vai testando. Então, teve pergunta se é normal perder o desejo sexual. Sim, é normal. Se o bebê estiver mexendo, é porque está incomodando? Não. Ele não sabe o que está acontecendo. O bebê não sente, ele não está incomodado. Ele só está mexendo mesmo.
ficou animadinho, resolveu dançar um pouco também. É normal a barriga ficar dura? Sim, gente, o estímulo ao útero, o estímulo próximo ao colo do útero, ele pode causar as contrações de treinamento. Eu vou falar ainda sobre a relação de sexo e entrar em trabalho de parto, mas pode acontecer sim, da barriga endurecer. E na mesma pergunta, perguntou se é preciso parar. Isso não é uma contração real, não é uma contração de fase ativa de trabalho de parto, né? Você pode ter a contração de treinamento durante a relação sexual. Não precisa parar por causa disso. Não tem problema. Contração de treinamento acontece a qualquer momento. Você pode estar sentadinho vendo no sofá e ela acontecer, né? Então, ela não é preocupante, não precisa parar por causa disso. Abaixo de 12 semanas é perigoso? Não tem problema nenhum, independente da idade gestacional. O que as pessoas têm mais medo abaixo de 12 semanas? As pessoas têm medo porque os abortos espontâneos acontecem abaixo de 12 semanas. Mas não é por causa de relação sexual que eles acontecem. A maioria dos abortos espontâneos é por causa de malformação na anatomia daquele feto, malformação nos cromossomos daquele feto. Então, aquela malformação já estava ali. Às vezes, o feto iria evoluir para óbito fetal, independente de ter ou não uma relação sexual ter acontecido. Então, não tem contraindicação abaixo de 12 semanas, isso não existe. Agora, se a mulher está apresentando um sangramento, a partir desse momento que ela sangrou, ela precisa ser investigada. Tem que encontrar a causa desse sangramento antes de voltar a ter relações, né? E os sangramentos são mais comuns abaixo de 12 semanas, né? Então, as pessoas às vezes relacionam, teve relação sexual e sangrou. Um outro sangramento que acontece após relação sexual é porque na gravidez, que eu já falei para vocês, que aumenta a quantidade de vasos sanguíneos, aumenta a circulação. Algumas mulheres, aqui no colo do útero, tem uma condição chamada ectrópio. Ectrópio é um excesso de glândulas, é um aumento de glândulas aqui. É como se ficasse, a pele aqui do colo do útero, é como se ela ficasse mais frágil. Nessa região do ectrópio, tem muito vaso sanguíneo, é muito vascularizada. Então, as mulheres que possuem essa condição, ectrópio, elas podem sangrar após as relações sexuais. Esse sangue não vem do bebê, não vem da placenta, não põe a gestação em risco. Ah, mas doutora, como é que eu vou saber se o meu sangramento é isso ou não é isso? Tem que ser examinada. Então, por isso que qualquer gestante no primeiro trimestre que tem o sangramento, tem que suspender a relação sexual até ela ser avaliada. Tem que fazer aquele exame especular, olhar o colo do útero. Tem um relato aí, né? Da Olga, lá do perfil Amamente Mais. Gente, vocês que estão gravidinhas, tem que começar a pensar na amamentação. Visita lá o perfil Amamente Mais, que é muito bom. Então, ela está relatando que sangrou, achou que era outra perda e não era, era um excesso de vaso sanguíneo. Com o exame especular, a gente vê o colo do útero. Então, a gente sabe te dizer se você tem ou não tem esse excesso de vaso sanguíneo ali. Se for isso, é um sangramento inofensivo para o bebê, né? Então, abaixo de 12 semanas pode? Pode, a não ser que tenha um sangramento que não foi investigado ainda. Próxima pergunta. Estando com infecção urinária, tem algum risco? Gente, faltou botar a bexiga aqui no meu desenho. A bexiga, ela tá na frente do útero, ó. Esse lado aqui que é a frente. Tá muito baixo o desenho, né? A bexiga, ela está aqui, ó, na frente do útero. E o canalzinho que traz o xixi para fora, que é a uretra, vai desembocar lá próximo à abertura da vagina, mas são aberturas completamente separadas, né? Próximo, encostadinho, mas separadas. A infecção urinária é a ascensão de bactérias que geralmente são nossas, do nosso próprio intestino, que elas conseguem atingir essa aberturinha aqui e subir para a bexiga. Então, a bactéria saiu lá da região anal,
povoou essa região vaginal toda e conseguiu chegar aqui na bexiga. Isso é uma infecção urinária. A relação sexual não muda nada. Algumas vezes ela pode aumentar a chance de ascensão de bactéria aqui para a bexiga. Então, é bom fazer xixi depois das relações sexuais, porque vai dar uma limpada aqui no canalzinho da urina. Mas estar com infecção urinária não muda nada. A relação sexual ela não vai fazer essa bactéria da bexiga se mudar para dentro do útero, não. Tá? Quem está aí na vigência de uma infecção urinária pode continuar tendo relação sexual normalmente. Aí temos uma pergunta de uma gestante que está com 38 semanas e falou que sempre que tem relação sexual, no outro dia dói tudo. Eu não sei se o dói tudo é o corpo todo, porque os hormônios de gravidez relaxam todas as nossas articulações, deixa tudo mais sensível, mas acho que ela quis dizer que dói a barriga, né? Então, o sêmen, ele possui uma substância chamada prostaglandina. Essa substância o nosso corpo também produz para entrar em trabalho de parto. Então, a presença de prostaglandina ali, ela vai estimular a contração de treinamento. A barriga vai endurecer, pode ter cólica mesmo no dia seguinte, pode ficar com o útero dolorido no dia seguinte, sim. Isso não é um problema, isso não te impede de continuar tendo relação sexual, mas pode ficar com a barriga dolorida, sim. E aí, a gente teve uma outra pergunta muito interessante dentro desse mesmo raciocínio, nessa mesma linha de pensamento. A pergunta foi: se o sexo estimula o trabalho de parto, pode causar parto prematuro? Então, essa questão do sexo estimular o trabalho de parto, ela nunca conseguiu ser comprovada. Tem estudos entrevistando casais, tentando registrar quantas relações os casais tiveram, para tentar mostrar que o sexo estimula o trabalho de parto. Não conseguiram mostrar, não conseguiram comprovar. Isso não significa que não acontece, tá? Às vezes a gente não consegue provar, mas a coisa acontece, né? É muito comum, a gente vê muitos relatos de pacientes que já estavam na hora de entrar em trabalho de parto e após relação sexual entraram mesmo, entraram no dia seguinte, entraram num intervalo de tempo próximo, né? Então, o sêmen tem a prostaglandina e a prostaglandina vai atuar no colo do útero. Mas tem um grande porém. Esse colo do útero, ele tem que estar favorável para ele responder à prostaglandina. Eu vou dar um exemplo, que é o comprimido que a gente usa para indução de parto, tá? Que ele é uma prostaglandina também, numa dose muito mais alta do que a dose de prostaglandina no sêmen. Então, esse comprimido, quando eu preciso induzir o parto numa paciente que já está com 38, 39, 40 semanas, ele tem uma eficácia muito boa. Por outro lado, quando eu preciso induzir, por exemplo, por uma pré-eclâmpsia grave, alguma condição que coloca em risco a mãe ou o bebê, eu preciso induzir o parto com 32 semanas, 34 semanas, eu preciso induzir bem antes, a chance do comprimido funcionar é menor. Por quê? Porque o colo do útero, ao longo da gestação, ele passa por um processo de amadurecimento. Ele vai ficando mais amolecido, ele vai ficando mais fino e dentro do colo mesmo começa a circular prostaglandinas e citocinas, que são moléculas que servem para ir modificando aquele ambiente do colo do útero. Além disso, as substâncias produzidas pelo pulmão do neném também reagem com o útero, deixando esse útero mais propenso a contrair. Por isso, o comprimido que faz efeito com 39 semanas não faz efeito com 30. E se eu tenho alguém com menos semanas ainda, às vezes a gente tem um óbito fetal com 20 semanas e eu preciso que essa mulher entre em trabalho de parto. A dose que eu preciso colocar ali de comprimido é muito mais alta. Então, o raciocínio é esse. Quanto mais avançada a gestação, maior a chance da prostaglandina funcionar. E a dose de prostaglandina no sêmen é pequena. Então, pode fazer diferença para uma mulher com 39, 40 semanas, 41? Pode fazer diferença, pode ajudar sim. Mas, no caso de um bebê prematuro, ela não vai entrar em trabalho de parto por causa de ter tido relação sexual, não.
Por isso que a relação pode estimular o trabalho de parto, mas não vai acontecer se o bebê for prematuro. Que bom, né? A gente está protegidas. Ainda dentro desse grupo, a gente teve uma pergunta que tem a ver com isso também. Estou com 26 semanas e útero fino. Estou de repouso. Posso praticar sexo? Bom, eu não te examinei, não tenho o nome da pessoa aqui, né? Mas eu não examinei ela pessoalmente, eu não posso dar uma resposta específica para ela. Mas o que acontece? Para a mulher que já está com uma ameaça de parto prematuro, foi identificado dilatação ou foi identificado contrações, a gente vai pedir para suspender a relação sexual pelo menos por uns dias. Mas não é porque a relação sexual provoca o parto prematuro. É para as mulheres que já estão, o corpo delas, por algum outro motivo, entrou em trabalho de parto prematuro, ou, né, no caso de quem tem um colo muito fino, poderia ser uma insuficiência istmo-cervical, que é uma condição que afina o colo. Então, essas mulheres que já estão em risco de parto prematuro, para elas a gente costuma pedir para suspender sim as relações sexuais. A próxima pergunta é: grávida pode receber sexo oral? Com relação à saliva, não vai ter problema nenhum. Eu já mostrei que o colo do útero é fechado, nada entra lá dentro. Agora eu vou aproveitar essa pergunta para falar de um outro assunto que a gente costuma fingir que não lembra assim durante a gravidez, que é o seguinte: grávida também pega infecção sexualmente transmissível. Grávida pega HIV, grávida pega hepatite, por isso que a gente vacina as grávidas que não foram vacinadas antes. Grávida pega sífilis. Então, inclusive, está tendo uma epidemia de sífilis. A gente tem atendido muita gestante com sífilis e sífilis afeta o neném. Então, a gente tem que saber disso, tem que estar atenta para como se proteger de uma infecção sexualmente transmissível. Então, por que eu me lembrei disso nessa pergunta do sexo oral? Porque quando o sexo é com penetração, todo mundo sabe como que faz para proteger. Usa camisinha. A gente finge que não sabe, finge que não lembra, fala que confia no marido, né? Não devíamos, mas é o que a gente acaba fazendo na vida real, grande maioria, né? Mas corre o risco de pegar qualquer uma dessas infecções. Então, quando a gente está falando de penetração, fica fácil de saber que a proteção é camisinha, né? Para o sexo oral, a probabilidade de transmissão é muito mais baixa, tá? A quantidade de micro-organismo excretado na saliva é mais baixa. A possibilidade de adquirir uma infecção sexualmente transmissível pelo sexo oral é menor, mas ela existe. Então, na teoria, a gente deveria cortar a camisinha longitudinalmente, transformá-la num quadradinho de plástico e proteger sobre a boca ou proteger sobre a vulva. Isso é teoria. Tá? Não conheço ninguém que já fez isso na vida real, mas a teoria é essa, né? Então, aproveitei a pergunta. Fora a parte de transmissão de infecções, o sexo oral não oferece nenhum risco para o neném. Tá tranquilo, tá liberado também. Só tem mais uma pergunta aqui das que já estavam anotadas, que foi: já estou com 11 semanas e não posso fazer sexo. Será que vou passar 9 meses sem? Se a pessoa que fez a pergunta estiver aí, manda um direct depois, porque eu preciso saber por que você não pode, né? Depende. Se foi alguém que estava tendo um sangramento, esse sangramento foi resolvido, então ela vai passar a poder, né? Eu não sei quem que proibiu, né? Foi o médico que disse que você não pode? Então você tem que saber por quê. Você sempre tem que perguntar o porquê pro médico, gente. Por que eu vou tomar esse remédio? Por que eu tô de repouso? Por que a minha gestação é de risco? Não sai com dúvida de dentro do consultório, não. A gente inferniza mesmo. Então, só com as informações aqui não dá pra saber, né? Se essa seguidora vai passar os 9 meses sem. Eu não sei se ela quis dizer também com não posso, no sentido de não estou conseguindo, né? Não estou com desejo, estou sentindo dor, né? Pode ser que ela quis dizer não posso no sentido de não consigo. Aí ela vai ter que observar
como é que ela tá do ponto de vista psicológico, né? Se é aquele caso, né? Pode ser aquele caso de gestante que tá com sono, abatida e cansada no primeiro trimestre, pode ser que ela vai melhorar, né? Então, a gente teria que ter mais informações para poder responder isso. Temos uma pergunta sobre trombofilia. Vou anotar o seu assunto, porque eu já tenho minha fila de assuntos. Gente, uma por semana tá sendo muito pouco, porque a fila de assuntos não para de aumentar. Vou ter que começar a fazer mais de uma vez por semana as lives. Mas vou colocar a trombofilia na minha lista, tá bom? Mas não é pra hoje. Ainda dentro do assunto de relação sexual, a questão do resguardo. O resguardo, ele dura 40 a 45 dias por motivos culturais. Desde que o mundo é mundo, alguém inventou esse número mágico, né? A gente não tem como comprovar quanto tempo que precisa. Então, essa invenção cultural, ela é muito boa para a puérpera. Por quê? Além de não ter relação sexual, culturalmente, né, existe uma lista de coisas. A puérpera, ela não pode cozinhar, ela não pode lavar o cabelo, ela não pode, uma lista de coisas, não pode cuidar da casa, né? E ela pode, gente. Ela pode, mas ela não deveria. Essa mulher, ela tá numa fase em que o bebê fica 24 horas plugado no peito. Não dorme de noite. Então, esse conceito de resguardo vem de uma época em que eu acho que a rede de apoio era maior, né? As famílias moravam próximas, todo mundo estava perto da mãe, da avó, da prima, da tia, da irmã. Então as mulheres eram mais acolhidas, né? Tinha uma rede de apoio melhor, eu acho, do que a gente que agora mora no apartamento e não conhece nem a vizinha, né? Então, a ideia de resguardo é muito boa. Significa, se você tiver alguém para fazer outras tarefas para você, se você tem alguém que pode te ajudar, não com relação ao sexo, né? Mas com relação ao resguardo como um todo. Você tem alguém para arrumar a casa? Use. Se tem alguém para cozinhar para você? Peça ajuda mesmo. Porque é um período que a mulher precisa de descanso. Com relação à cicatrização, os pontos, né? Caso tenha sido necessário pontos, se for um parto normal, eles vão demorar, em algumas mulheres, 10 dias, 15 dias, os pontos já vão ter caído, já vão ter sumido, mas para outras, o organismo vai demorar mais para poder digerir o fio. A gente usa um fio para suturar, para dar os pontos quando precisa de ponto, tá? Porque hoje em dia o indicado é que a gente não corte a vagina das mulheres e algumas vão ter a laceração, né? Eu mesma tive nos 2 partos laceração de 2º grau e demorou quase 40 dias até sumir o último pedacinho de fio. Então, vai depender disso, vai depender da disposição da mulher. E no início ela está mais exposta a adquirir infecções que podem subir para o útero, porque o colo do útero ainda está aberto, né? Se o colo do útero abriu em algum momento e ele ainda está aberto, então ela está nos primeiros dias mais exposta à subida de bactérias para dentro do útero. Mas a gente não define uma data exata, né? A recomendação é mais ou menos 40 dias. Mas se ela está se sentindo bem, está bem disposta, com 30 dias, com 20 dias, não tem por que não fazer. Então, essa questão de que tem que ser 40, 45 dias de resguardo, não é bem por aí. As pessoas são diferentes, né? A cicatrização da vagina vai variar e o útero, com pouco tempo, ele já vai fechando o colo do útero. Então, pode durar menos o seu resguardo, sim. Mas, às vezes a mulher não quer, né? E aí ela já fala com o marido, não posso, tô de resguardo, né? Então, vai depender da mulher e essa informação pode ser útil para as que não querem, né? Já fala com o marido que não pode, mas vai depender de como você estiver se sentindo, né? Também com relação à cesariana, os pontos da pele, eles vão estar cicatrizados com 7 a 10 dias. Mas as outras camadas, né? Os músculos do abdômen, a sutura do útero, vai demorar um pouco mais para cicatrizar. Então, a gente pede essa média aí desses 40 dias, mas também se ela estiver se sentindo bem, se o abdômen estiver sem dor, mesmo sendo cesariana, não precisa ser os 40 dias, pode ser um pouco antes, sim.
Alguém perguntou o que fazer para aumentar o desejo. Até tem o desejo, mas a preguiça é maior. Então, o desejo você já tem, né? O que a gente faz quando quer melhorar a vida sexual? Nesse caso da gravidez, descansar mais vai te ajudar. Dormir em todos os momentos que você puder dormir, descansar. Encontrar a ocasião que você esteja descansada, né? Às vezes não vai ser de noite, às vezes vai ser de manhã. Tentar encontrar um momento que a preguiça seja menor, né? Um momento que você está se sentindo mais descansada, mais bem disposta. E tudo que mantém o casal mais conectado, né? Sair junto, fazer qualquer coisa que vocês tenham o costume de fazer e gostem de fazer um com o outro também pode ajudar, né? Aumentar a conexão entre o casal pode ajudar a aumentar o desejo, né? É isso, é pouca coisa que a gente realmente consegue fazer para aumentar, né? Ter relação ajuda a ter um parto normal? Nunca conseguiram provar, né? Mas existe lendas de que no finalzinho ajuda a entrar em trabalho de parto, tá? Mas se a mulher não tá nem um pouco afim, gente, ela vai entrar também em trabalho de parto, né? A gente precisa esperar. As mulheres vão entrar em trabalho de parto. Às vezes com 39 semanas, às vezes com 40, às vezes com 41, né? Então, não dá pra você ter relação só com esse objetivo, né? Você tem que ter quando você tá afim. Igual essa história de que comer tâmaras também parece ter um estudo que mostrou que ajuda a entrar em trabalho de parto. Eu tentei nessa última gestação, mas detestei as tâmaras. Achei aquele negócio meio gosmento, meio grudento. Eu comi uma tâmara. A segunda tâmara eu bati com leite, tentei fazer um milkshake de tâmara, mas não deu. Não deu mesmo. Então, paciência, né? Vamos esperar para ver se o corpo entra em trabalho de parto. E no meu caso, a pressão subiu. Fui para indução, utilizei o comprimidinho, o misoprostol, que é colocado na vagina para entrar em trabalho de parto, e achei muito melhor do que comer tâmara. Prefiro outra vez o comprimidinho do que comer tâmara. Então, assim, né? A gente tem que fazer as coisas, mas não assim, ter relação só para ter um parto normal. Pode ajudar a entrar em trabalho de parto, dizem, não como nunca provaram, né? Mas só se você tiver afim. Se você não tiver afim e for fazer por obrigação para entrar em trabalho de parto, aí não vai rolar. Então, com uma pergunta sobre dor nos seios no início da gravidez, né? Não é o assunto de hoje, mas também não tem jeito. É a progesterona que estimula a mama fica mais tensa, mais inchada, mais dolorida e não tem muito o que fazer com relação a isso. A gente está tendo muita pergunta de outros temas, tá? Eu vou anotar todas e volto. Na outra semana, a gente vai continuando, né? A dor fora do abdômen, igual aqui, dor no cóccix, dor nas costas, vale a pena uma live sobre todas as dores da gravidez, que já tivemos uma sobre a dor abdominal, né? Mas todas as outras dores, né? Agora com relação à placenta prévia, né? Que foi a única pergunta do tema de hoje que tá faltando ainda. Eu não sei se você quer saber tudo sobre placenta prévia ou sobre a relação sexual em quem tem placenta prévia, né? A placenta prévia, ela em vez de estar implantada, geralmente a gente tem uma placenta corporal, seria aqui na parte da frente do corpo do útero, corporal anterior, corporal posterior na parte de trás, ou fúndica, uma placenta no fundo do útero. Placenta prévia é a que se implanta muito baixo, cobrindo o colo do útero. Ela está aqui. Então, a placenta ela é uma esponja de sangue, ela é um órgão muito vascularizado. Então, vai estar cheio de vaso sanguíneo aqui. Por isso, essa paciente pode ter diversos sangramentos durante a gestação. Se ela tiver com sangramento, a gente contraindica a relação sexual. Se não, não tá sangrando, então tá tudo bem. Mas quem tem placenta prévia vai ter mais chance de ter diversos sangramentos ao longo da gestação, vai ter que ficar observando isso. Lembrando que se a placenta for prévia total, não tem como ter parto normal. Não tem como o bebê atravessar a placenta para poder sair. Já se a placenta for marginal, uma prévia que se aproxima do orifício do colo do útero, mas não cobre totalmente o orifício do colo, ainda dá. Tem que medir a distância da placenta até o colo, mas ainda dá para ter um parto normal.
Bom, foram todas as perguntas. Ficou umas perguntinhas aí sobre outros assuntos que a gente vai ter que deixar para outro dia. Eu queria agradecer a todo mundo que participou e a todo mundo que enviou as perguntas, né, na caixinha de perguntas, porque ajudou muito a planejar essa live. Achei que enriqueceu bastante. E ao longo da semana eu vou colocar aí de novo enquetes perguntando o tema da semana que vem, caixinhas também para vocês sugerirem os próximos temas. E é isso. É isso que eu tinha para falar por hoje. Se tiver mais alguma perguntinha, ainda dá tempo dentro do tema de hoje, que é sexo na gravidez. Deixa eu dar uma volta. Tive relação e senti cólica. Isso é normal? Sim, é normal sentir cólica por causa da relação. Pode acontecer mesmo. Não preocupa. Bom, acho. Procurando aqui as perguntas. Acho que tá bom, né? Do que era do tema de hoje, foi isso. Se você tem alguma dúvida aí que não foi respondida hoje, pode mandar pelo direct, que eu coloco a resposta depois nos stories, faço um post, tá? Pode mandar sua dúvida sobre qualquer assunto na caixinha de perguntas que toda semana eu tô abrindo, ou então pelo direct, tá bom? Obrigado pela presença e boa noite!